Governo do Estado repassa R$100 mil para a Escola de Teatro do Balé Bolshoi. Boa notícia, cresce o número de empregos formais no Brasil. Falando em emprego, terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de trabalho disponíveis na região. Em virtude de ordem judicial, o Governo do Estado altera a portaria que liberava pleno funcionamento da rede hoteleira catarinense durante a temporada de verão. Projeto de deputado federal prevê que supermercados deverão disponibilizar carrinhos adaptados a deficientes físicos e idosos. Ministério da Saúde confirma que vacinação contra a Covid-19 no Brasil deverá começar em janeiro. E ainda, presidente do Próspera avalia a temporada 2020 e já começa a planejar 2021. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Através de uma parceria com o BRDE, o governo de Santa Catarina repassou R$100 mil à Escola de Teatro do Balé Bolshoi. O recebimento do recurso foi comemorado pelos representantes da instituição. A cultura não ficará desassistida durante a pandemia. Pelo menos é o que afirma o governador catarinense Carlos Moisés. Em Joinville, maior município do estado, o chefe do executivo catarinense autorizou, por meio de uma parceria com o BRDE, um repasse no valor de R$100 mil para a famosa e disputada Escola de Teatro do Balé Bolshoi. Nossa parceria com a Escola Bolshoi foi no sentido de manutenção da ajuda que o governo do estado repassa anualmente para a escola. Isso a gente assumiu esse compromisso, de continuar fomentando, ao mesmo tempo que o BRDE hoje repassou historicamente uma das maiores parcelas da sua participação, fomentando também a atividade, a valorização do governo para a cultura, num ano tão difícil, tão duro. Por isso que a gente tem estabelecido linhas de crédito também para micro e pequenos empreendedores que foram bastante afetados em pandemia e, ao mesmo tempo, os nossos editais, todos eles de cultura, de cinema, enfim, foram levados a termo para que a gente, mesmo sabendo das dificuldades dessa atividade durante o ano de 2020, pudéssemos fomentar os futuros projetos, os projetos pensando, imaginando 2021, agora com a chegada da vacina, que a gente possa voltar a ter essas reuniões de público. De acordo com a representante da escola, os recursos são fundamentais para o bom desempenho das atividades. O BRDE é um grande parceiro já há bastante tempo, há 6 anos da escola. São instituições assim que a gente entende como responsáveis socialmente, nós chamamos, e sem eles a Escola Bolshoi não estaria há 20 anos produzindo o resultado que vem produzindo. Então, quando a gente tem uma instituição com a credibilidade que o BRDE tem, a gente entende que isso traz para a escola um valor diferencial e fomenta para que outras instituições possam ter essa mesma postura. Eu falo sempre que sai de uma condição passiva diante dos seus impostos para ter uma ação mais direta, deixando em algo que acredita e que possa fazer diferença para a comunidade. E o nosso pedido para o governador é reiterando a nossa parceria anual, que é muito importante. O governo do estado, na verdade, é o principal parceiro da Escola Bolshoi. Cerca de 40% do custeio total da escola vem do governo do estado, através de um termo de fomento. Então, esse ano nós tivemos, e aí a gente reitera o pedido, sempre nesse momento. Foi até fantástico ele vir até Joinville, a gente poder fazer esse pedido pessoalmente, mas já vem sendo reiterado muitos anos. Então, a escola não sobreviveria sem esse tipo de apoio, nem do BRDE, que representa aqui todos os amigos do Bolshoi, e nem o governo como o maior parceiro da Escola Bolshoi. Para Vladimir Fei, do BRDE, 2020 foi um ano de trabalho árduo por parte da instituição para gerar resultados e fomentar o acesso das entidades e organizações
aos valores disponíveis pelas leis de incentivo à cultura. Esse é um desafio que o BRDE tem. Nós estamos trabalhando arduamente para que a gente possa, ao gerar resultado, na verdade também abrir espaço para que as entidades e organizações sociais se beneficiem das leis de incentivo. Fizemos isso agora em 2020, mas é uma ação regular. E para esse ano 2020, nós tivemos à disposição R$1.190.000 e foram beneficiados 33 projetos, dentre tantos que foram submetidos. A análise se deu por conta de uma equipe técnica interna do BRDE, que analisou não só a forma e a parte documental, mas sobretudo também a questão técnica do projeto. Então, no caso do Balé Bolshoi, ele simboliza um desses projetos que foram atendidos, mas nós temos sim um maior carinho, uma atenção especial por tudo que fez, por tudo que vai fazer e pela importância que seja para a cidade, para o Estado, para o país, mas certamente internacionalmente também, pelos próprios relatos da diretora do Balé Bolshoi e da dona Ivete Apple. Então, nos sentimos muito honrados em poder contribuir e colaborar nessas ações. O Brasil abriu 414.556 vagas de empregos com carteira assinada só no mês de novembro, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados pelo Ministério da Economia. Os números são resultados de 1.532.189 contratações e 1.117.633 demissões no mês passado. O saldo de empregos para o mês de novembro foi de 414.556 postos formais de trabalho. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais de 200 mil novos empregos foram gerados ao longo do ano, um recorde desde que o CAGED foi criado, segundo o Ministério da Economia. 114.556 novos empregos formais. É o maior CAGED da história. O acumulado de 2020, com isso, passa a ser uma criação líquida de empregos formais de 227.025 empregos. O emprego está subindo desde agosto, embora a taxa de desemprego esteja crescendo também. Então, é um fato, a princípio, curioso, porque decorre de a quantidade de pessoas procurando emprego é maior do que os empregos que estão sendo criados. Então a taxa de desemprego aumenta mesmo com o emprego melhorando. Então a gente tem essa melhoria desde agosto, principalmente no setor de comércio, tanto os empregos formais, com carteira assinada, quanto os informais. Só o setor de serviços foi responsável pela criação de 179.261 novas vagas. Já o comércio abriu 179 mil novos postos de trabalho. Destaque também para a geração de emprego na área de construção civil e indústria. Quando nós observamos serviços e comércio sendo destaques na geração de empregos, esses foram exatamente os dois setores mais atingidos pela pandemia, o que significa que nós realmente estamos na retomada em V. Já o resultado da PNAD Covid, publicado pelo IBGE nesta quarta-feira, revela que a taxa de desocupação atingiu a 14,2% da população brasileira, ou seja, 14 milhões de pessoas sem trabalho no país. Ainda segundo a pesquisa, em novembro o país atingiu apenas 49,6% do nível de ocupação, o que significa que menos da metade das pessoas em idade para trabalhar esteve ocupada. No mesmo mês, o número de pessoas trabalhando subiu para 84.700.000. Segundo especialistas, os resultados foram surpreendentes frente a um ano de crise, mas não alcançam as perdas provocadas pela chegada da pandemia no Brasil. Houve uma geração de emprego muito maior do que estava se prevendo. Então a gente tem numa série de setores que é principalmente o serviço às empresas, a gente tem também no comércio, na indústria, uma geração grande de empregos em novembro. Embora os empregos gerados após a pandemia, de março a novembro, ainda são inferiores às demissões. Então a gente ainda não
teve um nível, né, uma quantidade de vínculos formais que a gente tinha antes da pandemia. Os números do CAGED seguramente são positivos, sobretudo a se considerar um ano de profunda retração econômica em função da pandemia. Mas é preciso se considerar que os dados de dezembro, quando forem publicados, provavelmente virão negativos, já que é um mês histórico de demissões, e que o Brasil, em função disso, deve terminar o ano de 2020 com um decréscimo no número de empregos. É preciso levar em conta também que esses números até aqui positivos têm profunda relação com o aumento brutal do gasto público, seja em função do auxílio emergencial, seja em função do programa emergencial de manutenção do emprego, que devem ambos ser descontinuados no dia 31 de dezembro, ainda sem nenhuma perspectiva de uma proposta alternativa. A retomada do crescimento econômico no Brasil seguramente passará pela a continuidade das reformas estruturais que estão tramitando no Congresso Nacional e pelo encerramento da pandemia com a vacinação em massa. A seguir, em virtude de ordem judicial, o governo do estado altera a portaria que liberava pleno funcionamento da rede hoteleira catarinense durante a temporada de verão. Atenção, você que está à procura de uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Operadora de caixa, auxiliar de dentista, vendedora interna, vendedor externo, técnico em eletrônica, vendedor porta a porta, analista clínico, motorista para entrega e serviços gerais, analista de atendimento júnior, analista de negócios, analista de políticas, televendedor, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, vendedor para atuar em loja de tintas, recuperador de crédito, soldador montador, professor de inglês, borracheiro, comercial, dedetizador, consultor comercial de vendas complexas, orientador comercial, técnico em enfermagem, técnico em patologia, análises clínicas, cozinheira, auxiliar de padeiro, auxiliar de produção, vigia, auxiliar de expedição, analista de PCP, operador de empilhadeira, analista de compras, gerente comercial, atendente. Interessados devem buscar mais informações no portal da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Após decisão judicial, o governo do estado alterou as regras sobre ocupação de hotéis, abertura de casas noturnas e eventos sociais durante a temporada de verão. Acompanhe. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, publicou uma portaria para cumprir decisão judicial sobre a ocupação de hotéis, pousadas e albergues, a abertura de casas noturnas, pubs e casas de shows, além de realização de eventos sociais em Santa Catarina durante a pandemia da Covid-19. Com isso, voltam a valer as antigas portarias. Com o objetivo de reduzir a hospedagem clandestina em estabelecimentos sem fiscalização para garantir a segurança sanitária dos visitantes, o governo do estado havia publicado no último dia 18 um decreto ampliando a ocupação dessas atividades. A intenção era aumentar a capacidade de atendimento dos serviços regulares de hospedagem para acomodar a chegada de turistas durante a temporada de verão. No entanto, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça que foi acatada em decisão judicial. O governo ainda está recorrendo dessa decisão por entender que este é o melhor caminho para garantir os serviços formais e o controle da segurança sanitária dos visitantes. Segundo a determinação judicial, a ocupação de hotéis, pousadas e afins deverá ficar restrita a 30% da capacidade do estabelecimento nas regiões em nível gravíssimo do mapa de risco potencial.
No nível de risco grave, a ocupação pode chegar a 60%. Nas situações de nível de risco alto, a ocupação máxima é de 80% da capacidade. A ocupação plena com 100% da capacidade fica liberada apenas nas regiões em nível de risco moderado. No caso das casas noturnas, boates, pubs, casas de shows e afins, o funcionamento fica proibido nas regiões de risco gravíssimo, grave e alto. A abertura desses estabelecimentos só será permitida nas regiões em nível de risco moderado. Em relação aos eventos sociais, eles ficarão proibidos nas regiões em nível gravíssimo e grave. Nas regiões em nível de risco moderado, eles poderão acontecer desde que seja respeitada a ocupação de apenas 40% do espaço. No nível alto, esse percentual de ocupação sobe para 60%. O governo do estado informou ainda que está recorrendo das decisões judiciais que determinaram o retorno das regras anteriores ao decreto número 1027, de 18 de dezembro deste ano. No entendimento do executivo, a ocupação de hotéis traz mais segurança, pois tais estabelecimentos necessitam cumprir as normas sanitárias vigentes, ao contrário de hospedagens informais. Além do estado, entidades do ramo turístico catarinense também pediram a suspensão da liminar da Justiça. Um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados vai facilitar a vida de pessoas que precisam ir ao supermercado, mas têm dificuldade de locomoção. Pela proposta do deputado Davi Soares, do Democratas, os locais de venda terão que adaptar 5% dos carrinhos e, consequentemente, ajudar muita gente que tem algum tipo de deficiência. Toda vez que a Célia vem ao supermercado, ela tem que dividir a atenção entre cuidar da mãe, de 87 anos, e escolher os produtos que precisa levar para casa. A dona de casa reclama da falta de carrinhos adaptados para pessoas com dificuldade de locomoção. Agora, para fazer compra, ela tem que vir acompanhada sempre, né? Sempre. E às vezes ela fica em casa ou dentro do carro. E a senhora vem fazer a compra? E eu que faço. E a dificuldade da senhora empurrar o carrinho, escolher as coisas e ainda cuidar dela? Como é que é? É difícil. É difícil. Às vezes eu preciso ficar só de olho, né? Que ela já caiu dentro do mercado. Um problema que a dona Maria Barbosa também enfrenta toda vez que vai ao supermercado. Ela ia só comprar algumas coisinhas e acabou saindo com o carrinho cheio. E se não fosse a ajuda da filha, não conseguiria levar tudo para casa. Meu neto me ajuda ali, quando está muito pesado eu pego um táxi, né? Eu moro ali pertinho, né? Precisa da ajuda dos filhos e dos netos. É. E você vem sempre com a sua mãe ajudar ela? Venho sempre. Quase toda semana. Quase todo dia, na verdade, né? Não tem jeito, né? Chega numa certa idade, para levar um carrinho desse, fica difícil, né? Sim, muito difícil, é pesado, né? Tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda. E por causa de histórias como essas, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga os mercados de grande porte a terem pelo menos 5% de carrinhos adaptados para deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção. Os modelos podem ser de vários tipos, como mostram as fotos. Os mais sofisticados são os motorizados. E ainda será obrigatória a presença de um profissional para auxiliar os clientes. O projeto é de autoria do deputado Davi Soares. O projeto 4544 estabelece que mercados, hipermercados e congêneres venham prover, dentro dos carrinhos, as pessoas fazerem compras, alguns adaptados à população com deficiência. População essa que não tem nenhuma condição, a não ser com apoio externo, para realizar suas compras. E hoje há condições de ter carrinhos adaptáveis para essa população. É uma conquista para as pessoas com deficiência que, sem sombra de dúvida, vão dar mais qualidade de vida às suas vidas. E para muita gente essa medida vai ser de fato uma mão na roda. Isso porque, de acordo com dados do IBGE, 6,7% da população dizem ter algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. São pessoas que precisam da ajuda de terceiros para comprar itens básicos para a sobrevivência e agora se tornarão mais independentes, poderão assumir o controle na hora de fazer as compras. Esses carrinhos que tem em alguns supermercados, eles vão ajudar naquele momento, para que as pessoas possam fazer as compras, fazer as atividades, porque elas têm total dificuldade de locomoção.
Por isso, precisamos pensar que fazer exercício é algo para qualidade de vida. Vai trazer um impacto positivo em todas as coisas das esferas que nós vamos fazer. Uma grande rede de supermercados dos Estados Unidos foi a pioneira a adotar os carrinhos adaptados. A ideia surgiu após a reclamação dessa mãe, que tinha dificuldade para ir às compras com a filha, que tem necessidades especiais. 6, 7 years old who can't walk, and it's really helpful. It's been fantastic. Esse supermercado na Zona Norte de São Paulo também tem um projeto semelhante. Carrinhos elétricos ficam à disposição para os clientes que têm limitações para a locomoção. Com passos curtos e vagarosos, o seu José Batista, 75 anos, percorre os corredores do local. Ele ainda não conhecia o carrinho adaptado e, a convite de nossa reportagem, resolveu experimentar. E olha que seu José aprovou o aparelho. Outros mercados deveriam ter. Qualquer mercado tem que ter. Isso, qualquer lugar do mercado. Faz diferença. Né? Facilita muito a pessoa. E agora, motorizado, o seu José Batista vai longe nas compras. A seguir, presidente do Próspera avalia a temporada 2020 e já começa a planejar 2021. E a vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve mesmo começar no mês que vem, em janeiro, segundo informou o Ministério da Saúde. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que aguarda as farmacêuticas oferecerem as vacinas, mas até agora não houve nenhum pedido de registro ou autorização para o uso emergencial. Em conversa com apoiadores no Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou que as farmacêuticas é que devem procurar o Brasil para registrar e vender as vacinas contra a Covid-19 e criticou a falta de clareza sobre os possíveis efeitos colaterais dos imunizantes. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então o mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa? Verdade. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Só que aqui tem um detalhe. Eu já falei que o povo vai saber que na bula, né, nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Está escrito lá, ok? Que efeito colateral é esse? Não sei. Bolsonaro também disse que não há interferência do governo no trabalho da Anvisa e reprovou o novo fechamento de comércios e escolas realizado em alguns estados do país pela segunda vez. É inacreditável. Fizeram lockdown 5 meses. Alguns estados fazendo de novo. Mas já não deu certo ali atrás. Apanhei muito por causa disso, porque saúde e economia de mão dada. Você sem renda, você tem problemas graves, morre mais cedo, a expectativa de vida é menor. A questão de escola, eu tenho uma menina de 10 anos aqui, é diferente da grande maioria, porque ela tem tudo aqui em casa, né? Estuda pela internet. Agora a grande maioria não estuda nada. Vai perder um ano. Em entrevista à TV Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a partir do mês que vem, vacinas emergenciais devem começar a ser aplicadas. Já a vacinação em massa deve ocorrer a partir de fevereiro, seguindo o calendário de aprovação dos imunizantes apresentados pelas farmacêuticas. A principal data é que em janeiro, até o final de janeiro, nós teremos vacinas iniciais, algumas em caráter emergencial e a vacinação em massa já com registro a partir de fevereiro. Pazuello destacou que assim que as farmacêuticas tiverem os produtos aprovados, não será necessária a assinatura de nenhum termo para que os brasileiros tomem a vacina contra a Covid-19. Para o ministro da Saúde, uma vez que a eficácia e a segurança forem comprovadas pela Anvisa, a responsabilidade sobre possíveis efeitos colaterais passa a ser da fabricante. Uma vez registrada na Anvisa a vacina,
ou produzida no Brasil ou importada, passando pelos crivos de análise da segurança e eficácia, nós vamos incorporar e distribuir à população. Não é necessário fazer termo de responsabilidade algum. A responsabilidade já está definida quando a Anvisa coloca a segurança e a eficácia. O ministro explicou ainda os trâmites de análise e aprovação da vacina, feitos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Uma vez registrada a vacina, no caso do Brasil na Anvisa, a gente pode incorporar no SUS, adquirir e distribuir pelo PNI. Esse é o processo. Um processo de vacina normalmente dura de 4 anos em diante. Nós estamos fazendo hoje no mundo esse processo em 8 meses, 9 meses. A nossa defesa é a análise da nossa agência reguladora. Sem a análise da agência reguladora, nós não podemos garantir à população a segurança e a eficácia daquela vacina. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que todos têm pressa pela vacina e que assim que for aprovada pela Anvisa, ela será ofertada gratuitamente e de modo não obrigatório a todos os brasileiros. 2 empresas já apresentaram documentos referentes à fase 3, onde a farmacêutica comprova a eficácia e segurança da vacina. Mas, por enquanto, nenhuma fabricante pediu o registro da vacina ou fez solicitação para o pedido de uso emergencial. Agora o esporte. O presidente do Próspera avaliou a temporada 2020 e já começou a planejar 2021. O ano novo promete para os torcedores do time da raça. Um ano extremamente produtivo para o Próspera. Além do acesso à primeira divisão do futebol catarinense, o Colorado ainda foi campeão catarinense da segunda divisão. O planejamento criado pela direção executiva foi cumprido à risca dentro e fora de campo. Valorizar o torcedor, montar um time competitivo, investir o necessário, não gastar demais e colocar o Próspera no seu devido lugar, a elite do futebol catarinense. O presidente Israel Rocha assumiu esse desafio no início da temporada e sabia do grande trabalho que teria pela frente. Revitalizou o estádio Mário Balsini e tratou a instituição com muito respeito em 2020. Bastante positivo, porque foi um ano bastante difícil para se fazer futebol, né? Em razão da pandemia, questões econômicas. Então, além da saúde pública, a gente tinha um calendário de futebol que a todo momento ele era remarcado e, sem dúvida nenhuma, fazer futebol exigiu aí bastante planejamento e criatividade para que a gente pudesse chegar no final do ano e tendo uma conquista no campo esportivo que foi a Série B do Campeonato Catarinense. Para o presidente, o planejamento foi fundamental para a colheita dos frutos. O diretor executivo Ney Rama, o técnico Paulo Baier e o experiente goleiro Roberto foram contratações bem-sucedidas, dando mostras que o time da raça estudou direitinho quem iria comandar o projeto de retorno à primeira divisão do futebol catarinense. Eu acredito que a gente acertou no nosso planejamento quando a gente passou a pesquisar sobre atletas na Copa São Paulo, depois na A3 Paulista, depois tivemos um momento lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde a gente conseguiu também trazer bons atletas e complementado por esses profissionais que, enxergando ali quais eram as vulnerabilidades do elenco, né, trouxeram para o elenco atletas vencedores, atletas acostumados a serem campeão, e o resultado está aí. Além do acesso, o time trouxe para o Mário Balsini a Taça Nivaldo Martins. Mas engana-se quem acha que a diretoria do Próspera está relaxando neste período de final de ano. É hora de trabalhar duro para planejar 2021. A gente tem que zerar a conquista de 2020, ela já aconteceu, ela fica agora na história do Próspera e a gente precisa pensar essa competição da Série A como um novo momento, sabendo das dificuldades, principalmente com relação às equipes qualificadas que nós vamos encontrar, mas o Próspera ele não pode se separar daquilo que é a realidade dele, do tamanho dele,
das condições financeiras que ele tem, então a gente tem que continuar sendo um clube com gestão econômica eficiente. Todo o dinheiro que nós tivermos a gente tem que empregar muito bem para que a gente possa alcançar na Série A aquilo que a gente espera, que no próximo ano é a manutenção, fazer um campeonato que orgulhe aí a torcida prosperana. E além de montar um time competitivo, a reforma do Mário Balsini, estádio onde o Próspera manda seus jogos, começa a ser pensada. Para disputar a primeira divisão do Campeonato Catarinense, a Casa do Colorado não cumpre com algumas exigências como capacidade maior de arquibancadas, grama esmeralda usada em campeonatos homologados pela CBF, iluminação e mais uma série de reformas. Projeto que envolve custo e também muito dinheiro. Existem 3 questões pontuais com relação às exigências, os protocolos de estádio da Federação Catarinense de Futebol, que é a troca de gramado, a iluminação e arquibancada. A gente vem fazendo aí vários projetos, inclusive já aproveitando para a gente estabelecer um calendário de execução desses projetos, e buscando parceiros, fazendo contato com o poder público, fazendo contato com deputados para que a gente possa aí buscar mais recursos possíveis e a gente conseguir implementar e ter o Próspera jogando no Mário Balsini em 2021 na elite do futebol catarinense. Dessa lista imensa, iluminação, grama e arquibancada são prioridades. Pelo menos é o que promete o presidente do time da raça, que mandou um recado ao torcedor. Para 2021 ele vai poder vir no período noturno, porque muito provavelmente estaremos aqui já com refletores, com uma iluminação, então esse talvez seja o principal destaque, um gramado novo, e aí vamos ver aí com relação à arquibancada, de acordo com as exigências da Federação Catarinense de Futebol, provavelmente no lado oposto do que hoje é conhecido a arquibancada, teremos outra arquibancada. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Para você, uma boa noite.